deve vir 3 vezes. You tell us that he has been twice already and will come again. O Senhor nos diz que ele já veio 2 vezes e virá novamente. Now, will the person that the spirit of Elias will be upon also be of the 2 witnesses of Moses and Elias? Agora, a pessoa sobre a qual estará o espírito de Elias será também as 2 testemunhas de Moisés e Elias ali? No. He will be a Gentile. See, to the Gentile church, God sends always to his own people. See? Não. Ele será um gentio, veja, enviado para a igreja gentia. Deus sempre envia ao seu próprio povo, veja. He came to his own received him. He always sends the message of the hour. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele sempre manda o seu, a mensagem da hora. When God was dealing with the Jews, there wasn't any Gentile prophets come. Quando Deus estava tratando com os judeus, não veio nenhum profeta gentil. When God's dealing with the Gentiles, there's no Jewish prophets. Quando Deus está tratando com os gentios, não há nenhum profeta judeu. When God turns back to the Jews, there'll be no Gentile prophets. Quando Deus se volta para os judeus, não haverá nenhum profeta gentil. Vem? See what I mean? Vê o que quero dizer? All right. Correto. After the rapture has taken place, depois que o rapto acontecer, there will be a carryover time. Of course, one message carrying to the other. Agora, haverá um tempo de transporte naturalmente, uma mensagem conduzindo para outra. It has to come right in like this. You see, as I explain that. See, like Paul to the Gentiles and so forth. All right. Isto tem que vir diretamente para dentro assim. Veja você, como eu expliquei aquilo. Veja, como Paulo para os gentios e assim por diante. Correto. After the rapture has been taken place, will any of the church be saved in the end who was not taken in the rapture? Depois que o rapto acontecer, alguma igreja que não foi levada no rapto será salva no final? No. Because the blood's done left. You see, there'll be no intercession. The Gentile age is finished. Não. Porque o sangue terá cessado. Veja você, não haverá nenhuma intercessão. A era gentia está terminada. There'll be no one saved at the rapture, another church. The church, let him is filthy be filthy still, him is holy be holy still. Ninguém será salvo depois do rapto, ou nenhuma igreja. A igreja, quem é sujo que se suje ainda mais, e quem é santo que permaneça santo. That won't take place. Not after the church is gone. Bem, aquilo não acontecerá. Veja, não depois que a igreja partir. Brother Branham, I noticed you're referring to Daniel 70 weeks on the first seal message. Irmão Brana, na mensagem do primeiro selo, eu observei o Senhor se referindo às 70 semanas de Daniel. I understand on the tape of Daniel, when the gospel returns to the Jews. Eu compreendo em Daniel, na fita de Daniel, que quando o evangelho retorna para os judeus, the 70 weeks will begin. As 70 semanas começarão. Is there a 1 week 7 years left for the Jews? Tem uma semana, 7 anos restam para os judeus? Or yet is there only 1/2 week, 3.5 years left for them? Ou há apenas meia semana, 3 anos e meio faltando para eles? Only 1/2 week. Jesus prophesied the first half week. Apenas meia semana. Jesus profetizou a primeira metade da semana. As was predicted, only 1/2 week left for them. Como foi predito, apenas a metade de uma semana resta para eles. Brother Ben, since you didn't pray for the sick during the week, will you? That's just a request for that. Irmão Brana, sendo que o Senhor não orou pelos enfermos durante a semana, poderia o Senhor, este é apenas um pedido. Brother, agora, now we find out that the beast. Agora descobrimos que uma besta of Daniel, de Daniel
It meant that it was a power raising up amongst the people. Significava um poder se levantando no meio do povo. All right. Correto? And John's vision sure also showed that it was powers, nations raising up. E na visão de João, aqui também mostrou que eram poderes, as nações se levantando. Like the United States appears in Revelation 13 as a lamb. Como os Estados Unidos aparecem em Apocalipse 13 como um cordeiro. And then, if you want to know a difference, you say, well, that's talking about national power. E então, se você deseja saber de modo diferente, você diz, bem, isto está falando sobre poder nacional. Also represents holy power too, a beast. Isso também representa poder santo, também, uma besta. Did you know that? Você sabia disso? Notice Observem, Rebecca, when the servant of Abraham, Eliezer, observem, Rebeca, quando o servo de Abraão, Eliezer, when he came to get Rebecca, quando ele veio apanhar Rebeca, he mounted her up on a camel, the very camel she watered. Ele a montou em um camelo, o mesmo camelo ao qual ela deu água. And she rode this camel to meet her unseen bridegroom. E ela montou aquele camelo para encontrar o seu noivo não invisível. The very thing she watered was the thing that took her to her future home and husband. A própria coisa a qual ela deu água foi a coisa que a levou para o seu futuro lar e marido. It's the same thing today. E é a mesma coisa hoje. See? The very thing that the church is watering, that is the seed. Veja, a própria coisa que a igreja está regando, a qual é a semente. The seed of the Word. It's the very Word that becomes alive. A semente da palavra é a própria palavra que se torna viva. And carries us to our unseen bridegroom. See? E nos leva para o nosso noivo invisível. Quando eu trouxe aquela pequena meditação para que vocês compreendessem a meditação do vaqueiro. Vem? There you go. Aí está você. No, that's the church, the people that's in denominations that are genuine Christians who receives the message and they will never see it. Não, estes são a igreja, as pessoas que estão nas denominações que são cristãs genuínas, as quais recebem a mensagem e nunca a verão. It'll never be preached to them. Ela nunca será pregada para elas. And those in the mixed crowds who it is preached to, it'll go right over the top of their heads. E aqueles em uma multidão mista, para quem é pregado, isto passará diretamente por cima de suas cabeças. Unless your name was on the Lamb's Book of Life. A não ser que seus nomes estejam no livro da vida do Cordeiro. But they will be good people. Sim, mas elas serão boas pessoas. And they'll be raised up again and given trial. E eles serão ressuscitados. Eles serão dadas provas. And be judged by the very group that preached to them. E serão julgados pelo mesmíssimo grupo que pregou para eles. Don't you know the saints will judge the earth? Não sabeis vós que os santos julgarão a terra? They'll be preached to. Será pregado para eles. See? Veja. They'll be preached to by the very same people witness to them of the message. Será pregado para eles pelas mesmíssimas pessoas que testemunharam a mensagem para eles. To come out of it. Saiam disto. Bem, I hope that explains it. Got some many here that. eu espero que isto explique aquilo. Eu tenho tantas aqui que Brother Branham is the saint and get their wealth. onde está a escritura que mostra que
que o catolicismo enganará os judeus e ficará com os seus bens. Now, as far as it's saying that the beast will deceive for the wealth, Agora, onde é que diz que a besta enganará pela riqueza? it doesn't say that. But we're presuming that was. Now, the other night, you remember, you looked at the tape real close. I understood that's what they would do. Ela não diz isso, mas estamos presumindo que aquilo foi. Agora, outra noite, você recorda? Veja atentamente a fita. Eu nunca disse que aquilo era o que eles fariam. I said, see, the Catholics is the richest group in the world. Eu disse, vejam, os católicos são o grupo mais rico do mundo. Nobody like them. Não há ninguém como eles. And what they don't have, the Jews has the rest. E o que eles não têm, os judeus têm o restante. That's where the economics of this country now. É aí onde está a economia deste país agora. We're right now living on tax money, according to Lifeline, that off of taxes that's come right from Washington D.C. Estamos neste momento vivendo de dinheiro de impostos de acordo com a Lifeline, de impostos que vem diretamente de Washington D.C. That'll be paid in 40 years from today. Que serão pagos daqui a 40 anos. That's what we're spending now. É isso que estamos gastando agora. That's how far back we are, giving notes. See, on taxes that will be paid in 40 years from now. Esta é a distância que estamos, fazendo observações, veja, sobre impostos que serão pagos daqui a 40 anos. The nation is broke. A nação está falida. She's done. Ela está acabada. Now, Castro, the only sensible thing that he ever done Agora, Castro, a única coisa sensata que ele já fez was when he counterfeited the currency, he paid off the notes, the bonds, and burned them and changed the currency. foi quando ele falsificou o dinheiro e saldou as notas promissórias, as obrigações e as queimou e mudou o dinheiro. That's the only thing he could do. Esta é a única coisa que ele podia fazer. And there's only one thing left for this United States to do. Now remember, this is William Branham. E há apenas uma coisa que resta para estes Estados Unidos fazerem. Agora recordem, este é o William Branham. See, this is my idea. Veja, falando. Esta é a minha ideia. It's only presuming. Estou apenas presumindo. Just looking at it in the natural standpoint, which may be a million miles off. Simplesmente olhando nisto de um ponto de vista natural, que pode estar a 1 milhão de milhas de distância. I do believe it right there in that money. The love of money is the root of all evil. E eu realmente creio que bem ali, naquele dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. And I believe it right along in there will start the ball rolling. E eu creio que bem ali, uma bola começará a rolar. Now the Catholic Church back there, from charging from Mass and so forth, Agora, a Igreja Católica lá atrás, por cobrar por missa e assim por diante, holds the wealth of the world. retém a riqueza do mundo. You remember the Bible said she was rich in how she was? Você recorda? A Bíblia diz que ela era rica e como ela era. And remember, not only just on one nation, she's rich on every nation there is under heaven. E recordem, não apenas em uma só nação, ela é rica em toda nação que há sob o céu. She reaches out. She has the money. Ela atinge, ela tem o dinheiro. Now, what they don't have, Wall Street has, which is controlled by the Jews. Agora, o que eles não têm, a Wall Street tem, a qual é controlada pelos judeus. Now, and you remember, he got the money when Jacob returned last night. We find out become Israel. Agora, e vocês recordem que quando Jacó retornou, ele tinha o dinheiro. Ontem à noite nós descobrimos e se tornou Israel. He really had the money. E ele realmente tinha o dinheiro. But his money wouldn't buy nothing. Mas seu dinheiro não compraria nada. See, Veja, to Esau. para Esaú. Esau had it too. Esaú também o tinha. See, both anti and the one. See, it's just perfectly.
Veja, ambos e aquele, veja, está perfeitamente. Now, watch here. I said they might want to consolidate together on the money. Agora, observe aqui. Eu disse que eles poderiam querer se consolidar com o dinheiro. And the Roman power take the Jewish power in money, breaking the covenant. That might not be so. E o poder romano toma o poder judaico e do dinheiro, rompendo o pacto. Talvez aquilo não seja assim. See, I know they'll break it, but I don't know what reason, because it's not revealed to me about what they'll do. Veja, eu sei que eles o romperão, mas eu não sei por qual razão, porque não me foi revelado o que eles farão. But look. Mas veja. Now, if today. Agora, se hoje. Now, what if today the only thing that we can do? Agora, e se hoje a única coisa que podemos fazer would be to do, seria fazer, if we're drawing taxes, if that statement is right, se estamos arrecadando impostos, se essa afirmação estiver correta, off of the currency, off of the tax money of 40 years from now, em relação à moeda corrente sobre o dinheiro de impostos daqui a 40 anos, you see, our gold is, we've done spent it. We're broke. Veja você, nosso ouro nós realmente o gastamos. Estamos falidos. We don't have any money. Nós não temos nenhum dinheiro. And we're only living off of a past reputation. E estamos apenas vivendo da reputação passada. That's what the church is doing today, the church, not the bride. É isto que a igreja está fazendo hoje. A igreja, não a noiva. The church is living off of a past reputation. It got back under the ministry of the lion time. A igreja está vivendo da reputação do passado que ela obteve sob o ministério do tempo do leão. We are the church. We are the mother church. Nós somos a igreja mãe. We started, that's right, see? Nós começamos, isto é certo, vem? It's living off a reputation. Estão vivendo da reputação. Methodists is living off of their reputation. A metodista está vivendo de sua reputação. Baptists are living off of their reputation, and Pentecostals are living off of theirs. A batista está vivendo de sua reputação e a pentecostal está vivendo da sua. Glory to God. Long time ago, when the saints used to dance in the Spirit, and how the Lord done this and that's something past. We all got big now, brother. Glória a Deus. Há muito tempo atrás, quando os santos costumavam a dançar no Espírito, e como o Senhor fez isto e aquilo foi algo do passado. Todos nós crescemos agora, irmão. Oh, see? Oh, que coisa, vem? All past reputation. Tudo reputação passada. This nation is living off of a past reputation of what the forefathers was. Esta nação está vivendo de uma reputação passada do que eram os antepassados. See? And that's the reason we think we'll be saved. God never respected Israel on what they had been, what they was then. Veja, esta é a razão pela qual nós achamos que seremos salvos. Deus nunca respeitou Israel pelo que eles eram, pelo que eles haviam sido, ou que eles eram então. Notice. Observem. But now, here's what I think. Mas agora, aqui está o que eu penso. What I think will take place. Now, it may not be so. O que eu penso que acontecerá. Agora, talvez isto não seja assim. I believe the time will come when we're forced to make the issue. E eu creio que o tempo chegará quando seremos forçados a fazer a emissão de papel moeda. And when it will be that instead of us changing the currency, what would that do to the Philip Morris? E quando isto acontecer, ora, em vez de mudarmos a moeda, o que aquilo faria com o Philip Morris? What would that do to the whiskey companies? O que aquilo faria com as companhias de whisky? What would that do to the steel industry? O que aquilo faria com a indústria de aço? What would that do to all the commerce? What would that? It would break them. O que So, does everybody feel good?
Então, todos estão se sentindo bem. Amen. Isn't this so? Talk about heavenly places in Christ Jesus. Amém. Não é simplesmente falar a respeito de lugares celestiais em Cristo Jesus. What a wonderful place. Que lugar maravilhoso. What a wonderful time. Que tempo maravilhoso. Of all the times that I've been behind the pulpit at the tabernacle, De todas as vezes que tenho ficado atrás deste púlpito no tabernáculo, I have never in any time of my ministry ever worked into the realms of God and the spiritual realms as been this time. eu nunca em nenhum tempo do meu ministério, nunca trabalhei na esfera de Deus e nas esferas espirituais como tem sido desta vez. Beyond anything I ever did in any time of my ministry, Além de qualquer coisa que já fiz em qualquer período do meu ministério, in any meeting at anywhere, like this. em nenhuma reunião, em parte alguma, assim. Mostly it's on healing. This is revealing of truth. A maioria é de cura. Esta é a revelação de verdades, By the same Spirit. através do mesmo Espírito. Same Spirit. O mesmo Espírito. And I've been to myself altogether. E eu tenho ficado completamente só Been boarding at a place or e estado alojado em um lugar going down eating at a place. ou saindo para comer em algum lugar. And I've just been alone, so it's been really a great time. E eu simplesmente tenho ficado sozinho. Então realmente tem sido um grande tempo. And now, right away, either in the morning or the following morning, probably, if we can get through in time, I'll just pray for the sick this morning. E agora, imediatamente pela manhã, ou na manhã seguinte, eu provavelmente, se terminarmos a tempo, eu simplesmente orarei pelos enfermos nesta manhã. If these questions don't last too long. Se essas perguntas não demorarem muito. So, must get to myself a little while. Então, eu devo dar um tempinho para mim mesmo. Veja. The human mind can only stand so much. A mente humana só pode suportar por determinado tempo. And when you get to a spot where you sit an hour numb with the presence of God and a pillar of light hanging there before you. Bem, e quando você chega a um ponto em que você passa uma hora sentado, entorpecido com a presença de Deus e a coluna de luz pairando ali na sua frente, You can't stay that too long, you see. você não pode ficar ali por muito tempo. Veja você. The human being can't stand it. O ser humano não consegue suportar isso. And so, now, these questions are really nice. E então, agora estas perguntas são realmente boas. I appreciate and the wisdom and things that people use. Eu as aprecio e a sabedoria e coisas que o povo usa. Now, for the first one, now I'll try to answer them and then Agora, a primeira, e eu tentarei respondê-las. if I don't get it right, well, you forgive me then. E então, se eu não compreendê-las corretamente, bem, me perdoe então. And if you have a different interpretation and believe it, your idea of it's right, E se você tem uma interpretação diferente e crê que sua opinião sobre isto está correta, just go right ahead. That won't hurt. bem, simplesmente siga em frente. Isto não faz mal, Because there's not over about one or two of them that pertains anything to salvation. It's only porque não há mais do que uma ou duas coisas que pertencem à salvação. É apenas most of the questions is asked on this other side of on the rapture of the church. a maioria das perguntas são feitas deste outro lado ou melhor, sobre o rapto da igreja. So see, it's questions over here which is to come and will come to pass over in the other parts. Então veja, as perguntas aqui, as quais virão e acontecerão nas outras partes. Because we're now beyond the church age in our teachings in the book.
porque agora estamos além da era da igreja em nossos ensinamentos no livro. Beyond, over in the time of the calling of the 144,000. Estamos além, completamente no tempo da chamada dos 144 mil. Now the first one here Agora, a primeira aqui are the 5 wise virgins of Matthew 25, attendants to the bride, or are they the bride? são as 5 virgens prudentes de Mateus 25, servas da noiva, ou são elas a noiva? See? Vem? If these wise virgins are attendants to the bride, Se estas virgens prudentes são servas da noiva, where is the bride? onde está a noiva? See? Now, to the best of my understanding, Veja. Agora, no melhor do meu entendimento, these 5 virgins, estas 5 virgens, there were 10 of them, that went out. havia 10 delas, você sabe, que saíram. See? And this here is only a symbol or a parable. Vejam. E isto aqui é apenas um símbolo, ou uma parábola. See? I'm going to tell you. Vejam que eu vou lhes contar. See, there were 10 of them. Of course, there were more than 10. Veja, havia 10 delas, naturalmente, havia mais que 10. That just made a number. But then the wise virgins, Aquilo foi apenas um número estabelecido, mas então as virgens prudentes had oil in their lamps. tinham azeite em suas candeias. The unwise did not have oil in their lamps. As não prudentes não tinham azeite em suas candeias. So if that 10 there of Matthew, if this is the person's question, Então, se aquelas 10 ali de Mateus, se esta é a pergunta da pessoa, if those 10 there, did that mean that would be or these 5, brother, that would be just 5? se aquelas 10 ali, aquilo significa que aquilo seria ou melhor, estas 5, que haveria apenas 5, See? veja, Just 5 people? só 5 pessoas, No, it doesn't mean that. não significa aquilo. It's just a symbol of the virgins, you see. É apenas um símbolo das virgens, veja você, Of the virgin that went out with oil in her lamp. da virgem que saiu com azeite em sua candeia. They are a portion of that bride. Elas são uma parte daquela noiva. And to my understanding, E no meu entendimento, and then you notice now that they were the virgins of the last watch. então você observa agora que elas eram as virgens da última vigília, Coming down through the watches. vindo através das vigílias. There have been 7 watches. Ali houve 7 vigílias. And in the 7th watch, the midnight hour, as we're striking now, E na 7ª vigília, a hora da meia-noite, como estamos atingindo agora, see? Now, in this midnight watch, these virgins woke and trimmed their lamps. veja, agora nesta vigília da meia-noite, estas virgens despertaram e limparam suas candeias, And went in while the sleeping virgin. e entraram, enquanto as virgens nécias. Now, this part here, this 5, if that's the meaning of the question, Agora, esta parte aqui, estas 5, se este é o significado da pergunta, meaning was there just 5? If we got many questions in here about the 7,000 and so forth, significando que ali havia apenas 5, e temos muitas perguntas aqui a respeito dos 7.000 e assim por diante. now that was just a symbol, a part of it. Agora, aquilo foi apenas um símbolo, uma parte delas. And all that waken in this last age, here the 7th watch, E todos que despertaram nesta última era aqui, na 7ª vigília, that if they wasn't but 5,
awakened at that time, or was translated, went in with the bride. Que se não houve senão 5 que despertaram naquela época, que foram transladadas, foram com a noiva. So forth, the bridegroom. E assim por diante. O noivo. Now, if they themselves, Agora, se elas mesmas, that don't mean there's only going to be 5, aquilo não significa que haverá apenas 5, because they're sleeping all down through the ages as we come this week. porque elas estão dormindo através de todas as eras, como vimos nesta semana. See? Veja, In the days of Paul, the angel of the church at Ephesus, nos dias de Paulo, o anjo da igreja de Éfeso, Paul, found in this church, being the messenger to us. Paulo, fundando esta igreja, sendo o mensageiro para ela. Remember, Paul founding the church at Ephesus, become the messenger to that church. Recordem, Paulo, fundando a igreja em Éfeso, se torna o mensageiro para aquela igreja. And the spirit was in the land that time was a lion spirit. And a lion is the lion of the tribe of Judah, which is Christ. And Christ is the Word. E o espírito que estava na terra naquela época era um espírito de leão. E o leão é o leão da tribo de Judá, que é Cristo. E Cristo é a palavra. Paul with the Word of that age. Paulo, com a palavra daquela era. Thousands fell asleep in that age. Milhares adormeceram naquela era. Is that right? É isso correto? Then come the next age. Então vem a próxima era. And time the church got settled down in dark age. E o tempo que a igreja se estabeleceu na era negra. The ox spirit went forth, work, labor, and sacrifice, and give their lives. O espírito do boi seguiu, trabalho, labor e sacrifício, e a entrega de suas vidas. Thousands times thousands fell asleep. Milhares vezes milhares adormeceram, Under martyrdom and everything. sob o martírio e tudo mais. They're waiting. Eles estão esperando. See? Veja. Then, and the next age comes E então, e a era seguinte chega. the Lutheran, the Reform age. Os luteranos, a era da reforma. There went the wise and cunningness of man. Dali saíram os sábios com a esperteza dos homens. If you notice, man went forth with that, Se você observar, o homem foi adiante com aquilo. and when he did, he added his own shrewdness. E quando ele o fez, ele adicionou a sua própria astúcia. That's what married him into the other part. See? Foi isto que o fez casar com a outra parte. See? See? Veja, vem. If he just stayed with God's wisdom, just reforming and pulling out, but what did he do? Se ele simplesmente permanecesse com a sabedoria de Deus, apenas reformando e extraindo. Mas, o que ele fez? After that man that had the message, Depois que aquele homem, o qual teve a mensagem, Luther, Lutero, after the death of Luther, depois da morte de Lutero, they had a Lutheran organization. eles formaram uma organização luterana. After the death of Wesley, they had a Methodist organization. Após a morte de Wesley, eles fizeram uma organização metodista. See? Veio? There, you keep going that way. Ali você continua indo nessa direção. It does that. É apenas, isto resulta naquilo. Now, I want you to notice this. Agora, eu quero que você observe isto. See, now someone might ask about the Pentecostal, which was the third age. Veja, agora alguém pode perguntar a respeito dos pentecostais, que eram a terceira era. You see, each one of those ages only taken
a dip into the Holy Spirit. Veja você, cada uma daquelas eras apenas deu um mergulho no Espírito Santo. Justification is a work of the Holy Spirit. Justificação é uma obra do Espírito Santo. Sanctification is a work of the Holy Spirit. Santificação é uma obra do Espírito Santo. But the baptism is the Holy Spirit. Mas o batismo é o Espírito Santo. That's the reason they took a prophetic prophet to come down, no messenger to the age, because the Holy Ghost came himself. Esta é a razão pela qual foi necessário vir um profeta profético, nenhum mensageiro para a era, porque o Espírito Santo, ele mesmo veio. In his fullness of the baptism. Em sua plenitude do batismo. But at the end of the ages, it always ends up on the others. Mas no fim da era, como ela sempre termina sobre as outras, We find there then the messenger sent, encontramos ali então o mensageiro enviado, and all these scruples and things are to be placed in their places. Like that. e todas estas dúvidas e coisas têm que ser colocadas em seus devidos lugares, assim. Then the rapture comes for the church. Então o rapto vem para a igreja. But as many as lotting all these different things, Mas como muitos estão dividindo todas estas diferentes coisas, the sun turning to darkness, the moon, they put that way back here in the Christian age. o sol se escurecendo, a lua, eles colocaram aquilo atrás na era cristã. They just failed to see them. 3 questions was asked our Lord there. Eles apenas falharam em ver aquelas 3 perguntas que foram feitas ao nosso Senhor ali. See, when he answered them. Veja, quando ele lhes respondeu. Now last night I think there's no question at all. Agora, ontem à noite, eu acho que não houve nenhuma pergunta. We took each one of those questions and put them right under the seals, and the seals is a whole book together itself. Nós tomamos cada uma daquelas perguntas e as colocamos bem debaixo dos selos. E os selos são todo o livro reunido, ele próprio. Believe that, doctor? Você crê nisto, doutor? See, the whole thing just wrapped together. Veja, toda a coisa simplesmente em volta junto. And we took what Jesus said here. E tomamos o que Jesus disse aqui. They asked 3 questions. Eles fizeram 3 perguntas. See, when will these things be? Vejam. Quando serão estas coisas? What will be the sign of your coming? Qual será o sinal da tua vinda? What's the end of the world? E o fim do mundo. And he come right down, and we pulled them everyone under that but one. E ele desce ali e nós as tiramos, cada uma sob aquela única. What was that? O que foi aquilo? 7th seal. O 7º selo. Why? Por quê? See, it's not known. Vejam, não é conhecido. That's it. É isto. Every one of them come right out. Cada uma delas sai imediatamente. I paralleled them right exactly back and forth. Eu as comparei exatamente de um lado ao outro. And me, when I wrote last night and got in there, I went back to look at my old note. I took it off back there. E quando eu escrevi ontem à noite e entrei ali e eu voltei para olhar na minha velha anotação que eu havia feito lá atrás. Well, I seen where I put one in the other's place. I got to cross them back and forth. That's what I did. E bem, eu vi onde eu coloquei um no lugar do outro, assim. Eu os marquei de um lado ao outro. Foi isto que eu fiz. I guess you caught it. You get it? See? Eu acho que você entendeu isto. Você compreendeu isto? Bem, I wrote down here what I was going to write over on this other side, and I wrote over here. eu tinha anotado aqui o que eu ia escrever lá, neste outro lado, e escrevi aqui. But both of them 9:11 or 9:6 or what, 6 and 11 and 9 and 11, which it wasn't so, it vice versa. Coloquei ambos, 9 e 11, ou 9 e 6, ou 6 e 11, e 9 e 11, o qual não era assim, isto era vice-versa. Next verse under. O versículo seguinte debaixo daquele. See? Bem? That was it, the answer between the pestilence and the war, you see. E aquilo era isto, a resposta entre a peste e a guerra. Veja você, That's where it was. era onde estava.
So I was just so happy. I was just carrying on like I was enjoying the stimulation from the revelation. Então eu estava tão feliz. Eu estava apenas me portando como eu estava desfrutando do estímulo da revelação. So I put it this over here. Então eu coloquei nisto aqui. Sitting there, the pencil or a pen, Assentado ali com um lápis ou uma caneta. and I put down 11 on both places when I shouldn't have been. E eu coloquei 11 nos dois lugares quando não deveria ser. I think it's 9 instead of 11 for the other side. E eu acho que foi 9 no lugar de 11 para o outro lado. But now, did you see how perfectly they paralleled? Mas agora você viu quão perfeitamente eles se assemelharam? Now don't forget that. Agora, não se esqueça disso. They parallel down to the 6th Eles comparam até o sexto and stopped. e pararam. See? Veja. And what's the opening of the seals? It comes down to the 6th. E observe a abertura dos selos, que vem até o sexto. Stops. E para. Just silence in heaven. Apenas silêncio no céu. And that's all it says. For the space of a half hour. Isso é tudo que diz. Por um espaço de meia hora. Now in these, I'll have to hurry up and answer these. Agora nestes, veja, eu tenho que me apressar e respondê-las. Because see, each one of us is a sermon 4 weeks long. You see, on each one you just get off on something else. Porque, veja, cada uma delas é um sermão que dura 4 semanas. Veja, você em cada uma você simplesmente salta para outra coisa. But I don't mean to do that. Mas eu não tenho intenção de fazer isto. Because I want to get everybody's question as far as I can. Porque eu quero tomar a pergunta de todos, até onde eu puder. These virgins, see, they're made up of, that's just part of them. Estas virgens, vejam, elas eram formadas de... Esta é apenas uma parte delas, In that age. naquela era. See? Veja, Each age has the virgins. cada era tem as virgens. See? A seal, Vem, um selo, the angel comes to the church. o anjo vem à igreja. To the angel of the church of Ephesus. Ao anjo que está na igreja de Éfeso. Right. Escreve, See? vem. Then get over here. Then after the writing to the church of Ephesus, Então chega aqui. Então, após ter escrito a igreja de Éfeso, compare that back. compare isto atrás. A seal's open. Um selo é aberto. That's just the way we're bringing it. Esta é apenas a forma que estamos trazendo isto. Gotta get it all to you. Tentando levar tudo isto a você. See what I mean? If the Lord willing. Vem o que quero dizer. Se o Senhor permitir. What they have first? Church ages. O que eles tiveram primeiro? Eras da igreja. Is that right? É isto correto? Next thing, the message to the church ages. A coisa seguinte, a mensagem para as eras da igreja. Everybody get that clear now? Estão todos entendendo claramente agora? See? Bem, First we got the church ages and got the history. primeiro tivemos as eras da igreja e tivemos a história. Lay down the Nicaea councils and pre-Nicaea councils. Colocados nos concílios de Niceia e nos concílios pré-niceianos Everything that we could find in history. e tudo mais que pudemos encontrar na história. And found out that the correct interpretation of the word was exactly with the history. E encontramos que a interpretação correta da palavra enquadra exatamente com a história. And bring it on down to this day, in this Laodicea. E trazendo isto até estes dias, nesta Laodiceia. And you don't have to have history of that. This is making history now. E você não tem que ter história disto. A história está se fazendo agora. See? There it is. Veja, aí está. And then showed what would be in this age. E então mostrou o que seria nesta era. Now we come back with the seals,
and open that seal, Agora nós voltamos com os selos e abrimos aquele selo. God opens that seal for us. Deus abre aquele selo para nós. What's that? O que é aquilo? First is a messenger, Primeiro tem um mensageiro, church age. era da igreja. Next is the seventh seal. Depois são os 7 selos. Now, we find out the corruption that hits in the seventh church age. Agora nós descobrimos a corrupção que atinge a 7ª era da igreja. But the seventh seal doesn't reveal anything. Porém, o 7º selo não revela nada. What's going to happen to it? O que acontecerá com ele? See? Vem? Because at the end of that church age is to come a prophetic gift to reveal these things. Porque no final daquela era virá um dom profético para revelar estas coisas. Are you following it? Bem? Vocês estão compreendendo isto? All right. Now, notice how each one of those seals, Correto. Agora, observe como cada um daqueles selos. then I come over here and those three questions ask Jesus Christ. Então eu chego aqui e aquelas 3 perguntas feitas a Jesus Cristo. When will these things be? There won't be one stone on another. Quando serão estas coisas? Quando não haverá nenhuma pedra sobre pedra. When will this be taken down, this religious center of the world, and another be set up? Quando isto será derrubado, este centro religioso do mundo, e outro será estabelecido. Man. Bem? When will it be? Quando isto será? Antichrist ride. A cavalgada do anticristo. See? Bem? And what went out to meet it? The word against the word. E o que saiu para encontrá-lo? A palavra contra a palavra. Then it settled down to politics and everything else. Então, isto se inclinou para a política e tudo mais. There went the ox labor. E dali saiu o boi trabalhador. See? Bem? That's exactly second, and Jesus said so in Matthew 24. Isto é exatamente secundário aqui. E Jesus disse assim em Mateus 24. See? Veja. Then we come down from that to the cunningness of the reformers. Então passamos daquilo à astúcia dos reformadores. The man beast went out to meet it. O homem, besta, saiu para ir de encontro a isto. What takes place? É isto que aconteceu. Then we come down the next to the fourth seal, Então descemos a seguinte ao 4º selo, when Antichrist become a conglomerations and had a name, death. quando o anticristo se toma uma conglomeração e tinha um nome, morte. Now watch what Jesus said, and he would throw her to the fires and even kill her children. Agora observe o que Jesus disse, e ele a lançaria nas chamas e mataria até mesmo as suas filhas. Death ride. Esta é a morte cavalgando. That's both Protestant and Catholic. São ambos protestantes e católicos. Mark of death on each one of them. A marca da morte em cada um deles. See? Her and her children be destroyed. Vejam, ela e suas filhas serão destruídas. So if you're depending on your denomination, you better get away from it right now. Então, se você depende de sua denominação, é melhor você se afastar dela imediatamente. And then when it comes to the seventh seal, E então, quando chega no 7º selo, Jesus stopped right there. Jesus parou bem ali. He opened the sixth seal by saying the moon will be turned into blood and darkness and everything, these things that take place. Ele abriu o 6º selo dizendo que a lua se tornaria em sangue e trevas e tudo mais, estas coisas que aconteceriam. We come right over here and open up the sixth seal. Chegamos bem aqui e abrimos o 6º selo. After the sixth seal's open, they swing right back and show the same thing. Depois que o 6º selo foi aberto, então se volta e mostra a mesma coisa.